Promover o encontro entre os leitores e os autores dos livros infanto-juvenis é uma iniciativa que tem trazido bons resultados dentro das escolas da região de Osasco e tem incentivado uma grande quantidade de alunos a procurar nos livros mais uma alternativa de cultura e diversão. No ano de 2011, nós decidimos que seria o ano da literatura. Então nós determinamos um tema, literatura, arte em palavras, e a maior parte das nossas ações se desenvolvem e serão desenvolvidas em cima desse tema. Como o desfile de 7 de setembro é tradicional em nossa cidade, e como nós achamos que é o momento de devolver para os pais, parentes ou a comunidade, ou mostrar aquilo que nós estamos fazendo, nós incorporamos esse tema na formação e no referencial do 7 de setembro. Então, desde o começo do ano, com a assessoria do Instituto Ciência Hoje da Criança, nós estamos em formação com todos os professores de quarta série, terceiro ano e quarto ano, tá? Que por sua vez levam isso para as crianças. As crianças já leram sobre o autor que a sua escola está recebendo, mas também lerão mais 3 livros a partir de um tema desse literatura, arte em palavras. Então, na educação, no ensino fundamental, todas as 55 unidades da nossa rede receberão uma visita e no mínimo 3 livros para ler. O projeto que aproxima as crianças dos autores dos livros tem incentivado a leitura entre os alunos e afastado as crianças da televisão, que, segundo a secretária, tem desviado e afastado cada vez mais a atenção desses jovens. Para além do fato de nós termos a pretensão de disputar com a televisão o tempo da criança, infelizmente, né, as pesquisas indicam que no Brasil é um dos países que a criança mais passa tempo na frente da televisão. É uma pretensão, mas é um sonho, mas além dessa questão, os nossos heróis, os nossos ídolos, as nossas celebridades são o artista da televisão, a artista da televisão, a cantora que foge de padrões, o cantor que foge de padrões, o jogador de futebol. Não que eles não tenham mérito, certamente tem, mas a nossa vida não é feita só de assistir à novela, de assistir ao filme. A nossa vida é feita de uma vivência interior, emotiva, tal. Então, trazer esta celebridade, dar a esse autor, a essa autora, ilustrador ou ilustradora, é mostrar que há outras celebridades, que há outras artes, que há outras profissões, que há outras pessoas tão dignas dos nossos aplausos. Basta conhecermos. Então eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a educação tem esse desafio, é disputar com o lugar comum. A educação de qualidade, que é aquela que todos nós queremos fazer, ela tem que disputar com o lugar comum. Por isso que para nós é muito importante trazer essa celebridade, que a fala entre eles, a conversa, possa impulsionar, assegurar, estimular a criança que tem esse sonho. Para Sérgio Caparelli, o contato direto com as crianças dá mais sentido ao escritor, que vê diretamente o perfil de quem está lendo os seus livros. O que é importante num encontro como esse é que o livro deixa de estar manco. O livro, quando é escrito e não é lido, isto é, ele não chega a outra ponte, não chega ao fim dessa ponte, a esse arco que leva ao leitor, ele é um livro manco. No momento em que ele finaliza essa travessia, ele passa a ser livro, porque por enquanto ele era um calhamaço de papel com algumas frases escritas. O livro só é livro quando ele circula socialmente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente escreve para um leitor que a gente não está sabendo bem que leitor é esse, mesmo em termos de idade. Eu me lembro de ter escrito livros e falava, vá ao colégio para discutir o livro X. E eu perguntava, mas que série?
Aí eles falavam, é a quarta série. Aí eu descobria que eu tinha escrito um livro para alunos da quarta série. Porque às vezes eu pudesse pensar, talvez eu pudesse pensar que fosse para a quinta série ou para a terceira série. Que como é para a literatura, isto é, para didático, tem importância a idade dessas crianças que estão lendo. Então, no momento em que se fecha esse arco com a criança, é o momento que o leitor vê, enxerga o rosto desse leitor. A iniciativa, dentro das escolas, traz novas perspectivas com relação à leitura e dá às nossas escolas a devida importância. A escola, sempre no Brasil, foi a grande forjadora, a grande criadora do público leitor brasileiro. Se a gente observa em outros países, principalmente no caso a Inglaterra, onde surgiram as grandes bibliotecas, as primeiras grandes bibliotecas, em que esse leitor devia ser leitor porque ele poderia estar melhor aparelhado para um mercado de trabalho, vamos dizer, popularmente essas bibliotecas faziam esse papel de meio de campo entre o livro e o leitor. No Brasil, por falta de uma tradição na área de bibliotecas, essas bibliotecas geralmente elas se localizam dentro das escolas. É lógico que numa cidade como São Paulo, ainda tem as bibliotecas de Senac, tem diversos outros tipos, Senai, diversos outros tipos de bibliotecas, mas a força maior continua com as escolas, principalmente num ponto, é ali que está a criança. A criança tem uma dificuldade maior, eu acredito, a ir a uma biblioteca pública ou a ir a um Senac ou a um Senai. Então, na escola é que ela tem esse trampolim para o mergulho no mundo da leitura. Qual foi a sua sensação quando você viu o rosto desses leitores, dessas pessoas, dessas crianças que leem os seus livros? Eu morei no Rio Grande do Sul durante 40 anos. Me aposentei na universidade, que eu era professor universitário, e fiquei um pouco fora, não ia quase às escolas. E volto agora, e aqui em São Paulo, é a primeira vez depois de 2 anos que eu chego e encontro esses rostos, mas esses rostos animados, esses rostos que enxergam o futuro, e não só que enxergam, que vão ser o futuro, A partir desse momento que a gente conversa com essas crianças, e se fossem jovens seria a mesma coisa, a gente tem uma ideia que às vezes os adultos colocam nos ombros de jovens e de crianças muitos dos mal-entendidos e das coisas ruins que andam pelo mundo. Mas, na verdade, esse indivíduo e cidadão ao mesmo tempo que está crescendo, que está se formando, que vai pegar as rédeas do país e que vai, vamos dizer, seguir aquilo que a gente iniciou e que talvez não tenha feito bem.